Começou a gravar, a gente vai fazer a correção das questões relacionadas à parte final do questionário, né? Da questão 41 até a última, né? E aí a gente vai começar pela primeira questão. Então, vamos lá. Fale sobre o cabimento dos embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, ele é um recurso, né, bastante interessante. Por que eu digo que ele é um recurso bastante interessante? Porque ele tem lugar quando a decisão recorrida ela se apresentar de maneira obscura, contraditória, omissa ou com erro material. Então, se a decisão apresenta uma dessas falhas, ela precisa ser integrada, corrigida, esclarecida. E aí cabem os embargos de declaração por isso. Ele está previsto a partir do artigo 1022 do Código de Processo Civil, tá? E a decisão pode ser qualquer decisão, tenha conteúdo de mérito ou não, seja de primeiro grau ou não. Então, qualquer decisão pode ser objeto de embargos. O novo código, ele traz a questão do erro material e traz claro que se a decisão embargada não tiver a devida fundamentação, há omissão. Então, cabe embargos e não há que se falar que esses embargos têm caráter protelatório. Ok, minha gente? Está claro? Certinho? Podemos ir para a próxima? Acho que tem uma coisa aqui escrita. Boa noite, é o da Yasmin. Eu fico vendo aqui. Ok. Então vamos prosseguir para a próxima questão, a questão 42 em si, né? A questão 42 pergunta assim: os embargos de declaração possuem contra-razões? Justifique a resposta. Os embargos de declaração têm um prazo, é o menor prazo de recurso, prazo de 5 dias. E, assim, em princípio, não há contra-razões. Entretanto, caso aqueles embargos levem a uma modificação da decisão, o parágrafo 2º do artigo 1023 vai determinar que seja intimada a parte embargada para apresentação de contra-razões. Então, o que nós temos é que só haverá espaço para as contra-razões se os embargos puderem ter esse efeito infringente, esse efeito modificativo, sendo o prazo tanto para as contra-razões como para as razões de 5 dias. Certinho para todo mundo? Vamos para a próxima questão, 43, né? Vamos para a questão 43. Fale sobre a fungibilidade dos embargos de declaração. A fungibilidade ela vem no parágrafo 3º do artigo 1024, né? E diz o quê? Que se você embarga de declaração e o tribunal entende que você deveria ter manejado outro recurso, né, por exemplo, como um agravo interno, né, o tribunal vai receber como se fosse aquele recurso. Ele não conhece como embargos, mas conhece como esse agravo. Isso é a fungibilidade, né? É receber uma coisa por outra. E isso costuma acontecer justamente no caso do agravo interno, né? Então, você tem o quê? Você tem ali, por exemplo, um acórdão relacionado a um processo no STJ. Aí você embarga de declaração daquele acórdão, mas cabia agravo regimental também. Cabe, né? O tribunal entende que você embargou para ganhar tempo. Ele pode transformar aqueles embargos de declaração em agravo regimental, né? Até te intimando para complementar a sua fundamentação e intimando a parte contrária para apresentar contra-razões. Certinho? Ok? Então, ele pode ter esse caráter de fungibilidade. Ok? 44. Fale sobre os efeitos recursais, né? Os efeitos, a gente tem primeiro o quê? Efeito interruptivo, né? Que está lá no 1026. Por que efeito interruptivo? Porque interrompe, quando se opõe embargos de declaração, o prazo para qualquer recurso, né? Então, tenho lá uma sentença, o sujeito embarga de declaração, para de correr o prazo para apelação. Então, interrompeu o prazo, né? Então, depois, quando sai a decisão dos embargos de declaração, você volta a ter todo o prazo para apelar. Então, prazo é de 15 dias, você vai contar do primeiro dia. Então, não é um efeito de suspender, é um efeito de interromper. Então, você corta a contagem do prazo para o recurso seguinte e ele vai voltar a correr somente quando sai a decisão dos embargos de declaração. Efeito suspensivo, pode ter? Pode. Está lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo 1026. Né? Ele pode suspender a eficácia da decisão.
desde que presentes os requisitos específicos para essa suspensão. Quais são? Relevante fundamentação que leve a uma probabilidade de êxito de provimento do recurso grande. Exemplo disso é quando a matéria já se encontra deliberada, decidida no Tribunal Superior, e o segundo é grave dano, né, ou uma situação que leve a um perigo de dano iminente. Né, hoje eu postei lá a notícia de que o CPC do Planalto, que está disponível do site, aparece agora com o martelinho do lado, até o Alan que comentou, e você ali, clicando, você vê os precedentes jurisdicionais. Né? Essa é a importância desses precedentes. Né? É uma importância muito grande, cada vez mais, ainda mais nesse Código de Processo Civil. Né? Então, se você tem uma matéria ali que já tem um precedente que te dá razão, é mais fácil de você conseguir o efeito suspensivo. Tem efeito obstativo? Tem, porque paralisa a feitura de coisa julgada. Tem efeito extensivo? Pode ter, se a gente tiver outros sujeitos envolvidos ali. Tá? Agora, basicamente, o efeito principal é esse efeito interruptivo e pode ter efeito modificativo dependendo do conteúdo. Ok, minha gente? Certinho? Podemos ir para a próxima? Vamos para 45? A 45 pergunta o quê? É sobre apelação, né? O que vem a ser apelação? A apelação é o recurso mais democrático que a gente tem. Ela vem lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil, né? E é o recurso que cabe da onde? Da sentença. Se diz isso, da sentença caberá apelação, né? A definição de sentença vem no parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil, e aquele ato que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. O detalhe hoje é o quê? É que a apelação, ela, além de atacar o que foi deliberado, decidido na sentença, ela também vai impugnar as questões decididas antes da sentença e que não cabia agravo de instrumento. Por quê? Porque não houve preclusão. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 1009. Né? Então, a gente ali tem a possibilidade de impugnar, né, não só o conteúdo de mérito da sentença, mas também impugnar aquelas matérias não preclusas e que não têm o cabimento possível do agravo de instrumento. Prazo da apelação é de 15 dias. Certinho? Ok? Vamos para 46? A questão 46 fala dos efeitos, né? Fale sobre os efeitos da apelação. Tem efeito devolutivo, que é o efeito clássico. Então, se encaminha ao tribunal, daí devolver ao tribunal é encaminhar o caso para que ele o reanalise e julgue. Ok, minha gente? Certinho? Além disso, tem efeito suspensivo em algumas matérias, né? Então, se eu tenho uma decisão que resolve alimentos ou que trata de interdição, por exemplo, de tutela que seja provisória, vai ter efeito suspensivo, né? Isso está relacionado ao quê? A probabilidade do direito e o perigo de dano. Então, você tem presente a possibilidade desse efeito suspensivo. Efeito obstativo, porque não faz coisa julgada, né? Efeito regressivo. O efeito regressivo, ele é possível. Por que ele é possível? Porque se a gente pensar no 485, no parágrafo 7º, ele mostra que quando eu não tenho ali a solução de mérito, a parte apelando, o juiz que julgou pode voltar atrás e desfazer a sentença. Então, isso é um efeito de regresso, ele desfaz, volta atrás, e aí o processo prossegue. Então, o efeito regressivo, nesses casos, ele é possível. Efeito translativo também. Né? Eu posso ter alguma matéria ditada por um preceito de ordem pública que o tribunal conheça, mesmo que a parte não tenha alegado essa matéria. Então, o efeito translativo está aí. E efeito expansivo. Efeito expansivo também é possível, né, na medida em que eu posso ter uma pluralidade de partes e, em razão do recurso, né, isso se tornar possível. Tá? Eu só vou destacar que, com relação ao efeito suspensivo, não cabe sempre. Né? Se a gente tiver caso de alimentos, tutela provisória, interdição, né, não terá efeito suspensivo, né? E aí a gente tem essa possibilidade de ser concedido, né, se tiverem presentes os requisitos específicos, ok? Certinho? Alguma pergunta? Podemos seguir? Vamos para a próxima? 47. A 47, vem lá, fale o que vem a ser agravo de instrumento e suas hipóteses de cabimento.
O agravo de instrumento, ele é o recurso, né, que cabe na forma do artigo 1015. A gente ali tem uma série de situações de cabimento. Então, se eu estiver diante de uma daquelas hipóteses, cabe agravo de instrumento. É o caso, por exemplo, de uma decisão de tutela provisória, que mexe com os sujeitos da relação processual, que impugna a gratuidade e justiça. Então, nesses casos ali, né, é perfeitamente possível a gente ter o quê? O agravo de instrumento, né? Se você não agrava de instrumento, o que acontece, né? Aquela matéria vai ser coberta pela preclusão, você não vai poder usar depois, tá? Um outro caso que a gente vê é figuras de intervenção de terceiros, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e DPJ, né? Também está ali presente, né? Qualquer situação de intervenção de terceiros está abraçado. Durante o período, eu cheguei até a mandar material para vocês sobre a possibilidade ou não, né, de você ter o cabimento do agravo de instrumento numa hipótese fora do rol do 1015. Tá? Excepcionalmente se admite. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma questão de competência que não está ali prevista, se admite também, em alguns casos, a interposição do agravo fora do rol. Né? Agora, isso não é tranquilo, pacífico, né? Em todos os casos. Vai depender de quê? Do caso concreto. Certinho, minha gente? Podemos ir para a seguinte? Vamos lá? 48. Aponte os requisitos do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele tem requisitos no artigo 1016, começando com o que a gente chama de requisitos de forma, requisitos formais. Eu vou fazer uma petição direcionada ao presidente ou vice-presidente do tribunal, eu vou ter que identificar as partes, contar o caso, quais os motivos que estão me levando a pedir a modificação dessa decisão ou a invalidação dela, e eu terei que informar o nome, o endereço completo dos advogados constituídos no processo. Se não tiver advogado, informar que, pelo momento do processo, não tem advogado. Caso o processo seja físico e o agravo vá ser físico, mesmo que eletrônico, mas vinculado a um processo físico, você tem que apresentar, além das procurações, da decisão recorrida, da intimação da decisão recorrida, a petição inicial, a contestação e aqueles documentos que você entenda que são necessários para provar o que você diz, né? Caso alguma dessas peças não exista, você terá que declarar que aquela peça ali, ela não faz parte do processo, né? E aí você consegue processar. O agravo de instrumento sendo relacionado a um processo eletrônico, você não é obrigado a apresentar essas peças. Só que, na realidade, você vai ter que contar, né, que o relator do processo acesse o processo eletrônico para ter acesso àquelas peças, né? Eu não sei se todos fazem, né? Pessoalmente, eu acho que é melhor não correr o risco e você mesmo acostar como documento que acompanha a petição de agravo aquilo que for relevante, aquilo que for importante. Ok? Podemos ir para a próxima? Então, vamos para a 40. Agora vamos lá, 49, né? O agravo de instrumento comporta juízo de retratação? Justifique. Comporta, né? Você tem que juntar no processo em até 3 dias, sendo o processo físico, uma petição informando que agravou, com o texto inteiro do agravo, mais a relação de documentos que apresentou, e requerendo ao juiz que reconsidere a decisão, né? Então, o agravo comporta esse efeito regressivo. Então, é possível, né, que o juízo prolator da decisão agravada venha a reconsiderar a decisão, né? Não importa o motivo, mas isso é perfeitamente possível. Algumas vezes ele reconsidera por conta, né, do tribunal estar pedindo informações, outras pelo pedido da própria parte, mas é um efeito perfeitamente o quê? Possível aqui, ok? É obrigatório, dona Ana? É obrigatório se o processo for físico, tá? Tá no 1018. Não sei se alguém está com código aí, senão eu posso ler para vocês. O 1018, ele vai trazer isso aqui, ó. Só pegar ele aqui que a gente esclarece. Só chegar aqui nele, minha gente. 1018. Aqui. Aqui, ó. Se a gente pegar o artigo 1018, a gente tem lá, não sei se vocês estão me vendo bem aqui. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, né? Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a sua decisão, então está no parágrafo 1º isso,
o relator considerará prejudicado o agravo. Tá? Então, aqui a gente tem o que? A possibilidade da reconsideração. Agora, se o processo é físico e você não praticou esse ato de comunicar, né, isso poderá prejudicar o julgamento do agravo. Certinho, Alan? Ok. Te respondia? Respondeu sim, obrigado. Ok? Então, comporta juízo? Comporta. Juízo de retratação, né? Perfeitamente, né? A tendência hoje é que a gente tenha mais isso, né? Cada vez mais presente essa possibilidade do juízo de desculpa, rejuízo de retratação. Tá? A vantagem da aula, sim, é que não precisa usar máscara, né? E as medidas de segurança ficam um pouco suavizadas, mas tudo bem. Vamos para 50? O que vem a ser o agravo interno. O agravo interno, ele é um recurso que ele vai caber em que situações? Situações bem específicas e dizem respeito a quê? Dizem respeito à impugnação de decisão de relator. Então, estou falando de processo que está no juízo ad quem, está numa esfera que não é mais o juízo de primeiro grau. Ele está onde? Lá no 1021 do Código de Processo Civil. Quando a gente tem uma decisão individual de um integrante do tribunal, do colegiado, da Câmara, da turma, né? Ele pode até decidir em nome do colegiado, não tem problema, uma decisão que a gente chama de monocrática, ou uma mera decisão dentro do processo, mas ele decidiu alguma coisa ali. Dessa decisão do relator, cabe esse agravo interno, que é regulado pelas normas, normalmente do CPC, que é bastante simples, e do regimento interno do tribunal. Prazo é igual ao do agravo de instrumento, 15 dias. Cabe retratação? Cabe. E se o relator não se retratar, ele terá que levar a julgamento, né, esse recurso para a Câmara ou para a turma. Tá? É bastante comum, é um recurso bastante comum, porque cada vez mais a gente encontra essas decisões monocráticas, que o relator decide sozinho, em nome do colegiado, porque para aquele colegiado aquela matéria se encontra devidamente pacificada. Ok? Podemos seguir? Vamos para 51, né? Vamos lá. Questão número 51. Fale sobre o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Isso a gente encontra onde? Lá no artigo 1042 do CPC. Na realidade, né, você interpõe um recurso especial e ou extraordinário. Esse recurso vai para um vice-presidente ou presidente do tribunal local, por exemplo, aqui no Rio, TJ do Rio, ou Tribunal Regional Federal. Eles analisam esse recurso, recurso especial e ou recurso extraordinário, e entendem que o recurso não preenche os requisitos de cabimento. E aí o que acontece? Eles inadmitem esse recurso. A inadmissão do recurso especial e ou do recurso extraordinário, dessa decisão, cabe esse agravo do 1042. O que vai acontecer? Quando você faz esse agravo, a parte contrária ela é ouvida e o processo vai para Brasília, STJ e ou STF, dependendo dos agravos que se faça. E aí o Tribunal de Brasília ele vai apreciar o recurso que você fez. Se entender que o tribunal errou por inadmitir o teu recurso especial e ou recurso extraordinário, eles não só resolvem ali no agravo, como julgam, né, o recurso especial e ou o recurso extraordinário direto, tá? O prazo dele, eu não sei se eu falei, é de 15 dias, certinho? Podemos ir para 52? Alguma pergunta? Então vamos para 52? Questão 52. Fale sobre o recurso ordinário. O recurso ordinário, tá? Ele está lá no 1027 do CPC, é uma apelação sui generis, então é um recurso que vale de decisões que resolvem um processo, só que estão relacionados à competência originária do tribunal. Então a gente tem uma ação específica que não começa num juízo singular, que já é julgada no órgão colegiado, e aí dessa decisão dela, que é um tipo de sentença, mas é colegiada, a gente chama de acórdão, né? Mas tem natureza de sentença, cabe, ao invés da apelação, um recurso ordinário. Aí a gente vai ter situações de mandado de segurança, de habeas corpus, julgados pelo Tribunal Superior, causas em única ou última instância decidida por tribunais superiores. Então, são situações bastante específicas. Prazo 15 dias, tanto para as razões como para as contra-razões. Ok, minha gente? Podemos ir para a seguinte? Vamos para 53? Vamos lá.
Fale sobre os embargos infringentes. Desculpa, embargos de divergência, né? Embargos infringentes já não tem mais. Embargos de divergência, eles hoje têm uma utilidade menor do que já tiveram, porque hoje a regra é você ter o valor do precedente jurisdicional, ter uma busca de uma espécie de caminho único para as situações fáticas, né? Um julgado que seja semelhante em todos os casos. Então, com isso, a gente passa a ter a utilização em menor escala dos embargos de divergência. Por quê? Porque a finalidade desse recurso é evitar dissenso dentro de um tribunal, levando à uniformização de interpretação. É bastante comum no âmbito do STJ, né? Então, eu vou ter decisões, e também no STF, decisões divergentes entre câmaras, grupos de câmaras, né? E aí eles vão procurar, ou numa sessão especial, ou numa corte especial, eles vão buscar a unificação da jurisprudência do tribunal, tá? Certinho? Ok? Podemos ir para a próxima ou alguém quer colocar alguma coisa? Vamos seguir então? Então vamos para 54. Fale sobre o cabimento dos recursos extraordinários especial. São recursos de fundamentação vinculada, né? Tem requisitos bastante específicos, né? Então a gente tem que ter, né, primeiro, uma situação que esteja em única ou última instância. Então, se eu tinha lá a possibilidade de fazer, por exemplo, um agravo interno e não fiz, eu matei meu recurso especial ou meu recurso extraordinário. Eu tenho que lançar mão de todos os recursos possíveis para poder chegar nele. A matéria objeto do recurso, ela tem que ser ventilada, tem que ser trabalhada durante todo o processo. Então você tem que demonstrar que aquela matéria foi devidamente o quê? Pré-questionada, né? Ela foi ali estabelecida. Outro detalhe, no âmbito do STF, a matéria tem que ter o que a gente chama de repercussão geral. Não pode ser só o problema da Maria, tem que ser o problema de milhares e milhares e milhares de Marias. Então, aquela questão tem que ser uma questão que impacta, né, na ordem jurídica, econômica, social, de alguma maneira, a justificar que o recurso extraordinário esteja sendo julgado pelo STF. No caso do STF, recurso extraordinário, né, você tem ali violação a preceito constitucional. No caso do recurso especial STJ, a gente tem violação à lei federal ou dissídio jurisprudencial, tá? Interessante é que nesses recursos você vai ter que demonstrar o cabimento não falando simplesmente dos fatos do caso concreto, mas demonstrando a violação da Constituição ou da lei federal ou fazendo o cotejo analítico, se for no STJ, o dissídio jurisprudencial, tá? O que é o cotejo analítico? É você demonstrar que o caso julgado por eles era praticamente igual ao seu, então tem que demonstrar as semelhanças e as diferenças. Por que tiveram julgados diferentes, né? Isso aí ele não se justifica em hipótese alguma, né? Então não poderia ter isso, ok? Certinho? Tudo bem, minha gente? Vamos então para 55? A 55 pede o que para gente? Como se dá a concessão do efeito suspensivo nos recursos especial extraordinário? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque até o novo Código de Processo Civil entrar em vigor, para que a gente conseguisse esse efeito suspensivo em sede de recurso especial extraordinário, eu precisaria ajuizar uma medida cautelar para ter esse efeito. Então, eu ajuizava uma ação cautelar, mas era uma ação. A partir do momento que a gente passa a ter o novo Código de Processo Civil, eles simplificaram. Eu preciso caracterizar, isso está lá no parágrafo 5º do 1029, eu preciso caracterizar a ocorrência, né, de motivo para a concessão desse efeito. Eu vou poder pedir isso tanto no juízo ACO quanto no juízo adquem, aonde ele estiver. Então, tem que ter uma matéria, um contra e respaldo na matéria de decisão e que tenha lá um perigo eminente de dano, né, concreto ou já ali ocorrendo para evitar. Certinho? Ok? Podemos seguir, minha gente? Então, vamos para 56 agora. A 56, ela fala de quê? Do procedimento, fale sobre o procedimento em sede de recurso especial e extraordinário. O que a gente tem? Né? Ele é ajuizado no tribunal de origem, né? Então você vai ter aquele recurso sendo direcionado por uma presidência ou vice-presidência do tribunal. O tribunal de origem faz um primeiro juízo de admissibilidade. Se ele for admitido, ele sobe.
Se for negado, ele fica ali e é cabível aquele agravo que a gente já falou. Sendo admitido, ele vai para o STJ primeiro, se forem os dois, né? O STJ, verificando que não há matéria constitucional que seja precedente à matéria federal, né? Ele vai ali julgar, né? Você tem a distribuição a um relator, ele vai analisar o caso, né? Ele vai, como é que se diz? Ele vai pedir dia para julgamento e aí ele decide, né? Tendo direito a uso das palavras orais, se for necessário. Depois de julgado o recurso especial, se houver recurso extraordinário, o processo é encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal ele julgue o recurso extraordinário. Agora, se o STJ entender que a matéria constitucional ela tem preferência, né, que ela deve ser apreciada primeiro para que depois a matéria federal seja julgada, ele determina o quê? Ele determina que primeiro vá para o STF e que depois retorne a ele. Ok? Certinho? E para fechar, a gente tem a última questão, que é fale sobre o pré-questionamento. Pré-questionamento não é um requisito que está previsto no Código de Processo Civil para os recursos especiais e extraordinários, mas é um recurso que a prática traz, né? O que é o pré-questionamento? É a matéria ser trabalhada durante todo o processo, porque o principal de um recurso especial e de um recurso extraordinário é aquela questão levar à violação da Constituição ou levar à violação da lei federal ou divergência jurisprudencial. Então, a estrela ali são essas questões. Então, você tem que demonstrar que você vem debatendo aquela matéria de fundo desde o início, ou pelo menos a partir do momento em que ela apareceu no processo, né? Então, o pré-questionamento é isso. É você trabalhar na petição inicial, você tinha referência àquele artigo, aquele conteúdo normativo. O réu, na contestação, falou dele. Na sentença, o juiz também falou. A apelação trata dessa questão, né? Então, você vai demonstrando que durante o processo aquela matéria vem sendo ventilada, vem sendo trabalhada, vem sendo pré-questionada. O pré-questionamento ele pode ser explícito, quando você, com todas as letras, tem ele ali escrito, né? Se fala da lei número tal, do artigo número tal, ou implícito, a matéria dentro dele, por exemplo, é locação, direitos e deveres do locatário. Então, não fala da Lei 8.245, mas fala dos deveres do locatário. Então, implicitamente, a matéria está sendo ali trabalhada. É perfeitamente possível. Agora, de uma forma ou de outra, é requisito tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Ok, minha gente? Fechamos todas as questões, correto? Alguém quer colocar alguma coisa? Alan, Yasmin, Érica, Paulo. Desculpa, não estava conseguindo ligar o microfone. Não, Fala, não. professora, não tem nenhuma colocação, não. Obrigado aí pela aula. Tá, eu procurei fazer de maneira a atender a todos. Eu sei que é muito difícil nesse período a gente conseguir. Eu sei que nem todo mundo tem acesso à internet que consiga manter. Então, é por isso que eu optei primeiro por gravar as aulas e disponibilizar para vocês terem a facilidade de em qualquer horário ver, né? Eu acho que no final a gente acabou se acertando, mas eu tenho certeza que foi difícil para todo mundo. É, eu tenho ainda gente que não me mandou tarefa, né? Eu tenho até hoje, meia-noite, para lançar. Então, se alguém está preso na substitutiva, tenta mandar, né? Para eu tentar conseguir lançar. Quem não conseguir nota, fica para a final, que é semana que vem. Então, eu vou postar uma atividade na terça, possivelmente, né? Para aquele que ficar na final. Eu espero que ninguém fique, né? Mas isso não depende de mim, né? Eu tenho muita gente que está com nota numa das matérias, né? Se não fizer a substitutiva, não tem jeito numa das matérias, numa das provas, né, na N1 ou na N2, ok? Aí tem que fazer a prova, ok? Certinho, minha gente?